Durante seu longo reinado, a rainha Vitória enfrentou 7 ameaças à sua vida. De homens que decidiram matá-la. Externamente estoico diante desses incidentes, seus diários pessoais revelam uma história diferente do preço que eles causaram em seu estado mental. Em 27 de junho de 1850, a rainha Vitória teve um encontro com a morte. Naquela noite, ela levou 3 de seus filhos para visitar seu tio doente em sua mansão em Piccadilly. Do lado de fora, centenas de londrinos entusiasmados se reuniram e esperaram que ela saísse. A maioria dos espectadores queria apenas dar uma olhada no monarca, mas um homem tinha um objetivo diferente. Assim que a comitiva real partiu, Robert Paté avançou para a frente da multidão, correu em direção à carruagem aberta da rainha e a atingiu na cabeça com uma bengala com ponta de metal. A multidão entrou em pânico. Em meio ao caos, Vitória teria se levantado, ajustado seu gorro e anunciado calmamente: "Não estou ferido." Esta foi a 5ª vez que ela foi atacada desde sua ascensão ao trono em 1837. Os relatos da mídia frequentemente enfatizavam sua frieza. O Morning Post relatou que Sua Majestade não demonstrou nenhum sentimento de alarme e teve o completo autocontrole para cumprimentar cortesmente grupos de espectadores entusiasmados enquanto sua carruagem fazia seu caminho de volta ao Palácio de Buckingham. Essa descrição da rainha como resiliente, imperturbável e comprometida com o dever combina com sua imagem popular, tanto na época quanto agora. A famosa frase de Vitória, "Não nos divertimos", pode nunca ter passado por seus lábios, mas passou a simbolizar o sangue frio da rainha e o clima de uma época. Muitos imaginam o século XIX como uma época de emoções reprimidas, enquanto outros celebram seu suposto estoicismo. Leia mais sobre as origens do lábio superior rígido. Apesar de sua fachada pública, os diários pessoais de Vitória revelam um lado emocional. Relembrando o ataque da segurança do Palácio de Buckingham, ela escreveu que agora parecia um sonho horrível. À medida que seu relato do incidente se desenrolava, o medo e a confusão deram lugar à raiva, e ela passou a ver o ultraje como a coisa mais vergonhosa e covarde que já foi feita. Vitória não foi a única a sentir alguma emoção. O príncipe Albert ficou terrivelmente chocado, enquanto Sir George Grey, o secretário do interior na época, chegou ao Palácio de Buckingham muito angustiado e em lágrimas. Nas horas após o ataque, Vitória ainda estava abalada, nervosa e incapaz de comer. Ainda assim, ela se aventurou na ópera, onde multidões alegres jogavam seus chapéus para o alto e faziam serenatas para ela com interpretações espontâneas de God Save the Queen. Embora nem todos os vitorianos fossem monarquistas entusiasmados, os ataques à rainha provocaram essas manifestações de emoção. Como a própria Vitória brincou, vale a pena levar um tiro para saber o quanto alguém é amado. Sua determinação de não se esconder após os ataques era típica de Vitória em sua juventude. Em 1842, um adolescente chamado John Francis apontou uma pistola para a carruagem dela enquanto subia Constitution Hill. Albert o avistou, mas Francis não atirou e conseguiu escapar. Sabendo que um assassino em potencial estava solta, o primeiro-ministro Robert Peel instou a rainha a ficar em casa enquanto sua nova força policial caçava o agressor. Vitória recusou. Na noite seguinte, ela e Albert cavalgaram em sua carruagem aberta flanqueada por guardas, mas ainda expostos. Com certeza, Francis fez outra tentativa, desta vez conseguindo disparar sua pistola contra o casal real momentos antes de ser apreendido por um policial. Vitória saiu ilesa, mas poderia ter terminado de maneira muito diferente. Após o ataque de Francis, a rainha retomou imediatamente seus deveres reais e continuou a aparecer em público, aparentemente ilesa. Esta foi uma demonstração desafiadora e pública de coragem da rainha, e a imprensa elogiou sua bravura. Um poema no The Times a descreveu como uma monarca de coração de leão e a apelidou de um rei em coragem, embora por sexo uma rainha. Era importante para a Vitória projetar essa força em público. Alguns vitorianos, incluindo um de seus agressores subsequentes, se irritaram com a ideia de viver sob um governo de anágua e acreditavam que as mulheres não tinham coragem e compostura para governar. Mas experiências traumáticas como essa podem ser difíceis de superar. 4 homens diferentes atiraram em Vitória na década de 1840. Na época em que Robert Paté atacou em 1850, ela começou a se sentir ansiosa em multidões, um resultado não incomum de um evento traumático como ser vítima de um crime violento. Em seu diário, ela confessou que, quando o público se aproximava de sua carruagem, sempre me fazia pensar mais do que o normal na possibilidade de um atentado contra mim.
No final, porém, os golpes emocionais mais devastadores não vieram de assassinos, mas da morte de pessoas que ela amava. Alguns dias após o ataque de Patê, Robert Peel, um fiel aliado da rainha e amigo de Albert, morreu após cair de seu cavalo. O tio de Vitória faleceu pouco depois. Em seus diários, ela confessou ter sido dominada por um sentimento de admiração e tristeza. Isso, é claro, não foi nada comparado à intensa dor que ela experimentou quando Albert morreu em 1861. Na década seguinte, ela se retirou da vida pública e mergulhou em profunda depressão. Mais tarde, ela o descreveu como uma dor violenta, durante a qual seu desejo noturno de morrer nunca a deixou. Ela viveu por mais 40 anos, mas nunca se recuperou totalmente. Ela acabou sendo persuadida a fazer aparições públicas ocasionais, 2 das quais provocaram ainda mais tentativas de assassinato, mas nunca com a mesma regularidade ou prazer de sua juventude. O último ano de sua vida foi marcado por mais perdas, bem como dor crônica e incapacidade, e as anotações de seu diário sugerem outro episódio depressivo. Vitória sobreviveu aos 7 atentados contra sua vida, deu à luz 9 filhos e encontrou uma maneira de aguentar, como ela disse, depois de perder Albert. Embora sua riqueza e poder a isolassem de muitas das provações que os vitorianos menos afortunados enfrentavam, ela ainda sentia o impacto da dor pessoal. Suas demonstrações públicas de bravura e autocontrole contam apenas metade de sua história.